Aleluia. Como cantamos agora há pouco, é aqui que me sinto muito bem. Povo de Deus, muito bom dia a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante, permanente e duradoura na vida de cada um de vocês e de suas famílias. Enquanto estão de pé, vamos primeiro às Escrituras, no livro dos Começos, tal como acabamos de ouvir, e na mesma direção dessa porção preciosa da Palavra de Deus, que foi entregue ao nosso coração pelo pastor que me antecedeu. Gênesis capítulo 4. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Que presença gloriosa temos aqui. Que momento maravilhoso. Que desfrute precioso. Eu estou seguro que Deus reservou esse tempo. Um tempo de qualidade, para que estivéssemos em sua presença. Gênesis capítulo 4, os versículos 3 ao 5. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Queira, por favor, tomar o seu assento. Muito obrigado. Eu quero fazer registro da minha gratidão, do meu louvor a Deus pela oportunidade de retornar a este país passados 11 anos, desde que minha esposa e eu retornamos ao Brasil por um chamado da igreja que nos enviou para esta nação. Ali estamos. Deus tem, por bondade, graça e misericórdia, confirmado o chamado, a vocação, e dado sinais de que a presença dele tem nos acompanhado. E ao longo desse tempo passei por muitos lugares, inclusive muitos países, mas tinha desejo de voltar aos Estados Unidos, embora não ficasse pensando nisso. Mas do ano passado para cá, meu coração se inclinou e passei a orar ao Senhor a respeito disso, e Deus abriu portas para que eu viesse atender a alguns convites em New Jersey e em Nova York. E quando essas datas se confirmaram, logo veio ao meu coração o desejo de voltar à Geórgia e rever aqui tantos amigos, pessoas queridas que fazem parte da minha vida. Eu quero render graças a Deus porque hoje se cumpre o desejo do meu coração. Se não vi todos, vi muitas das pessoas que aprendi a amar. Estou grato ao Senhor por isso. Depois de amanhã retorno para Nova York e no dia 6 de dezembro para o Brasil, permitindo o Senhor, mas levando boas memórias e um testemunho de que Deus tem feito coisas grandes aqui. Eu tenho visto, inclusive aqui na AD Shalom. Que Deus continue abençoando ao Senhor, pastor Aldevir, amigo querido, Damares, toda a família. Que Deus siga prosperando os passos de vocês e confirmando o trabalho das vossas mãos. É lindo ver o que Deus fez, está fazendo e seguirá certamente cumprindo na vida de vocês. Meus respeitos, carinho, admiração e a intercessão para que Deus vos dê muito mais do que já tem colocado nas vossas mãos. Pastor Juarez, Genilce, muito obrigado.
alguém que passou a significar muito para a minha vida, inclusive esteve me visitando em Belo Horizonte. Que bênção, pastor, que alegria. A sua amizade me é muito preciosa e eu agradeço a Deus por isso. E que Deus igualmente te abençoe. Enoque, Keila, Piali, de Carlos, sua família, Deus abençoe. Desculpe citando alguns nomes, fatalmente eu vou me esquecer de outros, vou omitir outros. Johnny, Cláudia, que aí estão, Gélio, enfim. Eu não tive tempo de olhar daqui de cima ainda, rosto a rosto, e identificar outras pessoas com as quais convivi, mas recebam todos o abraço da minha família, o abraço da Igreja Mineira, particularmente da Assembleia de Deus em Belo Horizonte, onde tenho a alegria de servir. E, enfim, como uma grande família que somos, o amor de Cristo nos comunica, nos faz irmãos, ainda que não conheça a maioria de vocês e a maioria de vocês não me conheça, eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Por fim, eu quero... Gisele, né? Está ali com a sua moçona, coisa linda. É muito lindo ver o que Deus tem feito na vida das pessoas queridas aqui. Pois bem, meus irmãos, eu quero otimizar o tempo, fazer o melhor aproveitamento possível, vendo aqui as horas e me organizando para que não exceda o tempo regular. Eu estava conversando com Deus ao longo da semana, pastor Altevir me passou uma proposta, o tema que foi proposto para a igreja local ao longo do mês de novembro, que é Vivendo a Excelência da Vida Cristã, correto? E antes de sair do Brasil, eu vinha fazendo uma oração a Deus da seguinte maneira: Senhor, eu não gostaria de ir aos Estados Unidos por ir, apenas mais uma viagem. Se assim for, não me deixe nem entrar no primeiro avião. Crie alguma situação e me dê mostras de que não é a vontade do Senhor, e eu vou entender. E eu não sei se Deus tem senso de humor. A minha sogra sofreu um infarto 3 ou 4 dias antes. E eu pensei, pronto, está aí a resposta da oração. Já estava para cancelar os compromissos. E de fato ela se internou e, num primeiro momento, o estado era grave. Mas do segundo para o terceiro dia, Deus operou um milagre. Ela passou pelos procedimentos necessários e daí a pouco se recuperou. Recebeu a alta do CTI para enfermaria, e eu me dei conta de que, bom, dá para viajar. Graças a Deus. No dia seguinte, a minha viagem, ela já foi para casa, está tudo bem. E eu senti que Deus estava dando direção, mas enquanto ainda fazendo aquela oração, antes de vir, eu dizia para o Senhor: meu Deus, eu não quero levar nada pronto daqui, eu gostaria que o Senhor colocasse em meu coração, em cada altar que eu subir, em cada igreja por onde eu passar, uma palavra que venha do teu coração para a igreja. Eu não conheço as pessoas, não conheço a necessidade da igreja, o Senhor conhece. E assim vem sendo. Hoje já é o quinto compromisso em que ministro a palavra de Deus desde que cheguei no sábado passado. E ainda tenho mais 6 pela frente antes de ir embora. Foram 11 compromissos assumidos. E hoje, mais uma vez, Deus inclinou o meu coração para uma palavra que, segundo creio, o Espírito Santo utilizar-se-á dela para transformar vidas, fortalecer corações. O texto que lemos nos remete à origem da história da humanidade. Eu estou certo que todos, se não a maioria, conhece bem a passagem. E esse relato do pastor já foi uma introdução muito apropriada
para o sermão desta manhã, porque nós encontramos na história de Caim e de Abel os dois primeiros homens nascidos de mulher, uma vez que seus pais foram criados pelas mãos de Deus, a saber, Adão e Eva. Caim era o primogênito, Abel o segundo filho, e eles, tendo um princípio em comum, que foi a voluntariedade de seus corações, trouxeram cada qual uma oferta ao Senhor. E aqui se estabelecem dois modelos que perpetuaram ao longo da história bíblica e que não apenas transcende os tempos bíblicos e nos alcança nesta manhã. Os padrões que foram inaugurados por Caim e por Abel persistem até aos nossos dias. Nós estamos falando de dois modelos de oferta. Estamos falando de dois paradigmas de adoração. Estamos falando de duas propostas de culto. Estamos falando de duas naturezas de coração. Tanto Caim quanto Abel acabaram por encabeçar um processo que se reproduziu ao longo dos tempos, ao longo das eras, atravessou todas as gerações e aí estão em pleno funcionamento. Logo, são duas igrejas, são dois modelos distintos. Por que não dizer, temos a igreja de Caim, como temos a igreja de Abel. E é interessante que a Bíblia nos apresenta desde este momento e daqui em diante, que só existem duas hipóteses, são apenas dois caminhos, duas possibilidades, dois lados, e fatalmente teremos que escolher um deles, porque se não há uma terceira via, e à luz das Escrituras é impossível a gente ficar em cima do muro, então precisamos definir se andamos na luz ou em trevas, se vivemos a vida de Deus ou a morte sem Deus, se trilhamos o caminho apertado e passamos pela porta estreita, ou se andaremos pelo caminho largo, e larga é a porta que leva à condenação. Precisamos decidir se andamos em verdade, ou se nossa vida será uma mentira. Precisamos escolher se queremos a eternidade com Cristo no céu, ou se deixaremos a vida nos levar, como diz Zeca Pagodinho, e vamos ver no que dá, mas à luz da palavra nós já sabemos onde vai dar uma vida sem Deus, uma vida de perdição e de condenação eterna. E postos estes dois parâmetros, temos na igreja de Caim, na igreja de Abel, os pilares desses dois modelos. Logo precisamos escolher se somos crentes da igreja de Caim ou se somos crentes da igreja de Abel. E elas estão aí, e somos nós quem tomamos a decisão. A Bíblia diz que Caim trouxe uma oferta ao Senhor, como já está muito bem posto esta manhã. Essa oferta não lhe foi imposta, não era algo obrigatório. O seu coração se moveu voluntariamente. E ele traz do fruto do seu trabalho como agricultor uma porção que ele oferece para Deus. Não havia constrangimento algum, nem obrigatoriedade, mas ele o faz. Mas Deus, que sonda mentes, pesa corações, conhecia a vida pregressa de Caim, sabia que aquela sua oferta não traduzia o seu interior. Aquela sua oferta não refletia a natureza do seu caráter. A oferta de Caim não demandava completude, não tinha inteireza, não representava um coração íntegro e aplicado em Deus. O culto que Caim oferece não interessa a Deus.
porque esse culto não se baseia em entrega. Caim tem as suas reservas, e a sua vida antes da oferta dá o tom da qualidade da sua oferta. João, escrevendo na primeira carta, no capítulo 3, no verso 12, a respeito de Caim, recomenda que não fôssemos como Caim, que era do maligno, e por isso mesmo matou o seu irmão. É João quem diz. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e Deus sabia disso. A conduta prévia de Caim não correspondia com alguém que pretenda adorar a Deus com a inteireza do seu ser. Caim vivia na mentira, a sua vida era um engano, o seu coração era corrompido, degenerado. Como um legítimo representante da humanidade decaída desde o pecado de seu pai Adão, Caim não tinha amor a Deus, ainda que fosse religioso, porque se ele oferta ao Senhor, é porque havia nele princípios de religiosidade enraizada em si. Mas a sua oferta, repito, não atrai o favor de Deus. O seu culto não interessa a Deus. As suas ações são reprováveis. A sua adoração não demanda completude. E Caim fez escola. Nós temos, algum tempo depois, já no período do Êxodo, quando o povo hebreu, depois de terem saído da escravidão no Egito e caminhando, peregrinando pelo deserto em direção à terra prometida, e Deus institui o culto levítico, e para que isto acontecesse, Deus primeiramente ordenou o sacerdócio, e a palavra sacerdote quer dizer medianeiro, intermediário, era o oficial do culto ao Senhor. Arão foi o primeiro sacerdote, irmão de Moisés. E ele tinha 2 filhos, a saber, Nadab e Abiú. Consagrados sacerdotes juntamente com o pai, instituídos para o ofício do culto ao Senhor. Mas muito embora fossem sacerdotes e pessoas consagradas por Deus para uma missão santa, Nadab e Abiú eram da igreja de Caim. Ignorando a lei de Deus, especialmente relacionada com o fogo que queimava sobre o altar de holocaustos, porque, como se lê no livro do Levítico, no capítulo 6 e no verso 13, Deus determinou a respeito da lei do holocausto que o fogo que queimava naquele altar arderia continuamente sobre aquele altar e não poderia se apagar. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E esta lei de Deus não é casual, como na Bíblia não há qualquer casualidade. Tudo que Deus determina cumpre um propósito eterno, estabelecido desde antes de o mundo ser criado. E Deus ordenou que aquele fogo não fosse apagado de maneira alguma, porque aquele fogo era um tipo do Espírito Santo que seria aceso como fogo no coração da igreja, que seria fundada por Cristo no Calvário e inaugurada em Atos 2 em Jerusalém no dia de Pentecostes. E Deus determinou que aquele fogo não se apagasse jamais, e era a responsabilidade dos sacerdotes fazerem a manutenção do altar para que o fogo não se apagasse. E uma vez que Deus acende um fogo, porque aquele fogo foi acendido por Deus em Levítico 9, obviamente Deus não admite, tampouco reconhece qualquer outro tipo de fogo que se acenda, e por isso mesmo não se deve acender um fogo além do que Deus já acendeu. Mas Nadab e Abiú, tendo também em si os princípios da religião de Caim, que é uma religião despropositada, não comprometida com a palavra, entraram na tenda do tabernáculo, e a princípio parece-nos que a intenção era boa, porque eles foram ali para adorar.
Mas à luz do capítulo 9, 10, do Levítico, sabemos que eles estavam embriagados. E de repente eles resolvem tomar um incensário e acender nele um fogo que não era aquele que ardia no altar, era um fogo estranho aos olhos de Deus. E por isso mesmo Deus não admitiu. Nadab e Abiú morreram ali, foram fulminados na presença do Senhor, pelo fato de que aquele fogo não era autêntico, aquele fogo não era genuíno, aquele fogo não era reconhecido no céu. O culto que Nadab e Abiú traz ao Senhor não lhe interessa. Deus não tem interesse nessa qualidade de culto, simplesmente porque não se baseia na sua lei, naquilo que ele determinou, na sua palavra. A igreja de Caim, que Nadab e Abiú bem representam, ela estabelece o seu próprio padrão de adoração. Ela cria os seus modismos, as suas inovações, ela faz as suas proposições de culto, sem levar em conta aquilo que está na lei de Deus, a saber, na sua palavra. E como crentes em Jesus, e desejavelmente como membros da igreja de Abel, nós precisamos saber que a Bíblia segue sendo o nosso manual de regra, de fé, de prática, de conduta. Tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que fazemos deve estar pautado nas Escrituras, porque aqui está a lei de Deus e nada, absolutamente nada, poderá substituir na centralidade do nosso ser a palavra que Deus nos deu como manual de fé. Um pouco mais adiante na história, nós nos deparamos no primeiro livro do profeta Samuel, naquele período que antecedeu a transição do governo teocrático para a monarquia. 2 outros sacerdotes, filhos de Eli, cujos nomes eram Ofni e Finéias, estes também eram da igreja de Caim. E de maneira muito similar ao comportamento de Nadab e Abiú, Ofni e Finéias, ainda que estivessem investidos de autoridade, ainda que cumprissem na condição de sacerdotes que eram, uma determinação de Deus e estavam investidos de autoridade para o ofício sacerdotal, e diante do povo eles eram autoridades. Mas nós que conhecemos as Escrituras sabemos que o comportamento de Ofni e Finéias, a exemplo do de Nadab e Abiú, transgredia a lei de Deus, porque eram irresponsáveis, irreverentes. Ofni e Finéias viviam na contramão da vontade de Deus, mas além da corrupção no exercício do sacerdócio, eram adúlteros. Tomavam para si parte do sacrifício que não lhes era de direito. Fincavam seus garfos no holocausto que deveria ser inteiramente queimado ao Senhor em adoração. E tomavam para si aquilo que era de Deus. Não tinham reserva moral. Não tinham princípios. Não se importavam com Deus e com sua lei. Viviam uma vida reprovável, uma conduta enganosa, em que misturavam o santo com o profano. Não levavam Deus a sério. Ainda que, especialmente aos sábados, fazendo cumprir a lei, eles se posicionassem diante do povo como homens santos. A vida que eles viviam era de absoluta repreensão diante de Deus. Insensíveis, irresponsáveis, irreverentes. E todos vocês que conhecem a história sabem que naquele tempo os filisteus se agigantaram contra os israelitas e saíram à peleja contra os hebreus, e era o tempo dos juízes. E naquele tempo as tribos de Israel se ajuntaram e Ofni e Finéias saíram à guerra e tomaram a arca da aliança como um amuleto, porque todos sabemos que a arca do concerto para o povo de Israel
no contexto da antiga aliança, era a presença do próprio Deus no meio deles. Ocorre que diante de uma vida reprovável, do não arrependimento, a não aceitação da palavra de Deus, Deus já havia retirado sua presença, e Ofni e Finéias não se deram conta disso. E levaram a arca como um amuleto para o campo de batalha, mas não necessariamente levaram a presença de Deus, e por isso mesmo morreram. Não apenas morreram, como a arca da aliança foi capturada e levada pelos filisteus. E a notícia chega para o velho Eli, assentado numa cadeira. Ele cai, bate a cabeça, morre. E a mulher de Finéias, que estava grávida, prestes a dar à luz, entra em trabalho de parto. E quando dá à luz, antes de morrer, ela coloca em seu filho o nome de Icabô, foi-se a glória de Israel. Porque a igreja de Caim é uma igreja que perdeu a glória. Aliás, se é que teve a glória algum dia. A igreja de Caim não possui a glória de Deus. Ela pode possuir um excelente programa litúrgico. A igreja de Caim pode oferecer entretenimento da melhor qualidade, mas se ela não se pauta na integridade da palavra de Deus, ela não reflete o amor de Deus, ela não cumpre a vontade de Deus, logo ela não é a igreja de Deus. E nós seguimos tendo que nos posicionar e que fazer uma escolha diante disso. Não muito depois desse tempo, mas já no período da monarquia, porque Saul foi o primeiro rei, nomeado e coroado um pouco depois que Ofni e Finéias morreram e que a arca foi levada pelos filisteus. Eu me pego pensando, pastor Altevir, isso é pensamento meu, não é doutrina, que Saul tenha sido o homem mais privilegiado de todos os tempos. Por quê? Porque é a única situação nas escrituras ou na história da humanidade que a gente vê Deus tirando de si uma coroa e entregando a um homem. Nós temos a transição de um governo teocrático para uma monarquia ou uma monocracia. Saul foi indicado por Deus para ser o primeiro rei. E notem que não era aquela a vontade perfeita de Deus. Isto é um estudo à parte, a vontade perfeita versus a vontade permissiva. Deus permite, mas não aprova. Deus permite, mas não quer. Saul não era alguém segundo o coração de Deus. Saul era alguém segundo o coração do povo, que no capítulo 8 de 1 Samuel clama por um rei. Um povo que despreza a Deus e que exige que eles tenham um rei de carne e osso e que vá diante de suas guerras. E o povo se impõe. Samuel era o 14º juiz, além de sacerdote e profeta. Samuel sente-se rejeitado e Deus diz ao profeta: olha, não é a você que eles estão rejeitando, senão a mim. Aliás, eles fazem isso desde que os tirei do Egito. Façamos o seguinte: se eles querem um rei, vamos dar para eles um rei. E aí Deus indica Saul. E quando Deus indica Saul e Samuel o unge para ser rei, nós temos uma transição do governo que está na mão de Deus para as mãos daquele homem. E ainda que saibamos que não poderia mesmo dar certo, isso faz, do meu ponto de vista, com que Saul seja o homem mais privilegiado de todos os tempos, porque nunca antes e nunca depois isso se repetiu. Deus cedeu o trono para Saul se assentar e tornou-se então o primeiro rei, e 40 anos reinou. Mas é interessante como o coração de Saul nunca esteve alinhado com o de Deus. O coração de Saul nunca bateu ao ritmo das batidas do coração de Deus. O coração de Saul desprezava Deus. Lembra-se da arca que estava extraviada? Saul nunca se importou.
nunca esboçou mínima preocupação em trazer de volta aquele objeto santo que representava a presença de Deus no meio do arraial dos israelitas. Saul dá de ombros, porque Saul não vive para Deus, ele vive para si. Saul não busca a glória de Deus, ele busca a sua própria glória. Saul não exalta o nome de Deus, ele exalta a si próprio. O seu coração é obstinado, porque ele é da igreja de Caim. É interessante que Deus submete Saul a pelo menos 2 testes. O do capítulo 13 e o do capítulo 15 de 1 Samuel. E no capítulo 13, nós temos aquele momento que Samuel determina a Saul que aguardasse em Gilgal por um período de 7 dias, ao fim dos quais ele, o profeta, haveria de vir para oferecer sacrifícios a Deus antes que Saul saísse à peleja com seu exército contra os filisteus. Passam-se os 7 dias e Samuel ainda não vinha, e Saul estava tomado de ansiedade e de preocupação, porque diz a Bíblia que ele percebia que os seus homens se lhe escapavam das mãos. Ele sentia que ele estava perdendo o controle do seu exército, e ele se apressa e se precipita, e oferece a Deus sacrifícios que não competia a reis oferecerem, senão a sacerdotes, e Saul não era sacerdote. E logo que ele passa o carro na frente dos bois, oferecendo tal sacrifício, chega o profeta e lhe repreende. Mas o coração do rei Saul é obstinado, é teimoso, e ele não atenta para a oferta da graça de Deus. Por isso foi reprovado. No capítulo 15 nós temos uma segunda situação, e me encanta que Deus é Deus de segunda chance, é Deus de segunda oportunidade. Mas assim como jogou fora a primeira, Saul vai jogar a segunda também. Quando Deus determina que ele, Saul, deveria comandar a eliminação de um povo inimigo, a saber, os amalequitas. Deus colocou na sua agenda o dia em que destruiria os amalequitas, desde que o povo de Israel saiu do Egito, depois de atravessarem o Mar Vermelho, e os amalequitas não permitiram que Israel passassem por seu território, que está no capítulo 17 do Êxodo. E aí Deus anotou no seu caderninho: um dia eu pego vocês. E esse dia chegou. E Deus entrega a missão para Saul: vá, não poupe a ninguém, a nada, nem mesmo aos animais, nem grandes, nem pequenos, nem crianças, nem velhos. E Saul foi à missão, mas ele não a cumpriu totalmente, porque o seu coração não era inteiro. A missão foi parcialmente cumprida, mas ele poupa a vida do rei Agag, poupa o melhor dos animais, e traz para o arraial dos israelitas em Gilgal, e logo vem o profeta Samuel. E já se dando conta que Saul era desobediente, Samuel se aproxima dele e lhe confronta: estou ouvindo mugido de vacas? Que balido de ovelhas é este que estou escutando? Saul, como alguém que não tinha o coração inteiramente aplicado em Deus, também não tem a hombridade de assumir a sua responsabilidade e a terceiriza, jogando sobre o seu exército. Os homens do exército acharam por bem de poupar o melhor dos animais. Mas olha, profeta, na melhor das intenções, nós poupamos esses animais para oferecê-los em sacrifício de holocaustos ao Senhor. Isso aqui é para a gente adorar a Jeová. E Samuel olha nos olhos de Saul, como que dizendo, na verdade ele disse: quem disse a você, Saul, que Deus tenha tanto interesse em sacrifício de holocaustos quanto tem na obediência? Melhor é obedecer do que sacrificar. O sacrifício só faz sentido quando ele está baseado na obediência. Sabe, irmãos, todo e qualquer culto que ofereçamos a Deus, tudo que a gente vier a fazer em nome do Senhor, só terá legitimidade, só será autêntico, só será reconhecido nos céus, quando nós obedecermos à lei de Deus. É a palavra: melhor é a obediência do que o sacrifício.
Deus já havia reprovado o povo judeu, aliás, vai reprovar mais tarde, porque os judeus foram exilados para a Babilônia em 586, de 605 a 586, na última invasão babilônica, e lá na Babilônia eles permaneceram até 539, cumpre-se aí um espaço de tempo de 70 anos, em que eles estiveram numa condição de humilhação, segundo o relato do salmista, no Salmo 137, junto aos rios da Babilônia, eles se assentaram e choraram, e penduraram as suas harpas, no salgueiro que é no meio delas, penduraram as harpas, porque já não tinham alegria para cantar, o culto deles já não fazia sentido, não tinha legitimidade. E por que foram parar ali? Porque antes disso o coração deles não era inteiro para com o Senhor, a exemplo de Saul, e essa é a escola de Caim. Mas Deus disse àquele mesmo povo judeu exilado na Babilônia, através da voz profética de Jeremias, no capítulo 29, a partir do verso 11: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, são pensamentos de bem, não de mal, para vos dar uma esperança, um futuro, e vocês me buscarão, e eu serei achado de vós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu queria trazer um último exemplo negativo para que eu possa falar em seguida em não mais que 10 minutos da escola de Abel. Mas antes disso, para a gente fechar esse assunto da igreja de Caim, nós temos também um exemplo neotestamentário, que é aquele que está no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, a história de Ananias e Safira. São legítimos representantes da igreja de Caim. Ananias e Safira gostavam do espetáculo. Ananias e Safira eram dedicados à autopromoção. Eles estavam interessados em, quem sabe, terem muitos seguidores, muitas curtidas, em serem influencers para aquela geração. E aí eles armaram uma situação para que pudessem se projetar. Eles perceberam que, no anseio de uma transformação que o Evangelho produziu no coração dos primeiros crentes, as pessoas vendiam tudo o que tinham e traziam e depositavam aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira acharam aquilo bonito e viram naquilo ali uma oportunidade. E quiseram lacrar. E venderam uma propriedade. E sem que ninguém exigisse nada deles, assim como Caim, eles trouxeram uma oferta ao Senhor e a depositaram aos pés dos apóstolos. Primeiro veio Ananias. E quando se apresentam diante dos apóstolos, Ananias primeiramente trazendo não todo, mas uma parte do valor daquela propriedade vendida, Pedro olhou para ele e diz: olha, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? É como se Pedro estivesse dizendo para Ananias: sabe, você não tinha que fazer isso. Primeiro, você nem tinha que vender sua propriedade. Segundo, ok, que vendesse a propriedade, mas você não tinha que trazer aqui uma oferta relacionada com a venda da propriedade. Ok, tudo bem que você trouxesse uma oferta, mas você não tinha que dizer que essa oferta é um todo quando ela é uma parte. Deus não é Deus de partes. Se não envolve totalidade, se não envolve inteireza. Ananias caiu morto na mesma hora, passam-se 3 horas, Safira, sua esposa, entra naquele mesmo lugar, ainda sem saber da morte do seu esposo. E quando ela se apresenta diante de Pedro, ele lhe diz: saíram aí e agora estão voltando pela porta
os mesmos homens que levaram e sepultaram teu marido, e agora vão fazer o mesmo com você. E ela caiu morta, fulminada, na presença de Deus e dos apóstolos, porque o seu coração não traduzia inteireza para com Deus. Tudo isso está em contraste com a natureza do culto de Abel, com a qualidade da oferta de Abel, com o culto que Abel oferece ao Senhor. Lemos que Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas uma oferta ao Senhor, também a sua gordura, e atentou-se o Senhor para a oferta, para Abel e para a sua oferta. E como disse o pastor, há algo para Deus que representa mais que a oferta. É o quanto aquela oferta traduz o nosso interior. É o quanto ela reflete o nosso caráter e a natureza da adoração que a gente oferece a Deus. A bem da verdade, não é a oferta que agrada a Deus. Não é o valor da oferta que agrada a Deus. Não é a grandiosidade da oferta que agrada a Deus, e sim a intenção do que oferta. Aí Deus olha para Abel, e como a conduta prévia dele já era aprovada, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, quando abre a galeria dos heróis da fé, começa falando de Abel, que pela fé ofereceu a Deus melhor sacrifício do que Caim. Sabe, nós somos desafiados pela palavra a compreender qual seja a natureza do culto que trazemos para o Senhor, a natureza da oferta que oferecemos a Deus, porque a igreja de Abel é completamente diferente da igreja de Caim. Ela entende o sentido da adoração. Essa adoração não cria reservas. Ela demanda inteireza, plenitude, totalidade, completude, integralidade. Sabe, é um culto genuíno, puro. Não baseado em invenções humanas, não baseado em modismos criados na mente de gente pecadora, mas que atenta para os pilares, para os fundamentos que foram ordenados pelo próprio Deus. Pastor, 10:50, eu tenho 5 minutos, ok? Sabe, Davi, quando a gente olha para a história de Davi, mais além de ver nele a figura do maior rei de todos os tempos, a gente enxerga em Davi um adorador e um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Davi era perfeito? Não, pelo contrário. Aliás, quando a gente pesa na balança os pecados de Davi em relação aos de Saul, a gente se dá conta que os de Davi tinham muito mais gravidade. Mas o que faz com que Davi seja aprovado enquanto Saul rejeitado pelo Senhor? A natureza do culto, do coração. Davi tinha o seu coração aplicado em Deus. Quando pecou, Deus lhe ofertou uma oportunidade, como fez com Saul. Mas Saul exigiu que o profeta o honrasse diante dos anciãos de Israel. E Davi renunciou o peso do seu nome para render-se quebrantado aos pés de Deus. E por isso mesmo ele escreveu que ao coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. O maior de todos os reis não se importava com sua coroa, não buscava sua própria glória. Para Davi importava a glória de Deus. Tanto é que logo no início do seu reinado, ele tomou a decisão mais importante, a canetada mais importante da sua trajetória. Ele mandou buscar a arca da aliança que estava extraviada. Sabe-se lá quanto tempo, 60, 70 anos, por aí, essa arca estava fora do arraial dos hebreus. Mas Davi manda que a trouxessem. E quando a arca finalmente entrou em Jerusalém, ele não se importou com o que iam dizer dele. Até a própria esposa dele, a Mical, o rejeitou em seu coração, reputando nele a figura
figura de um louco, mas Davi não se importava com os rótulos que lhe dariam, ele só queria adorar, porque ele tinha a essência de um adorador. E aqui eu encerro. Jesus, certa vez, estando em Jerusalém, foi ao templo, já na semana de véspera da sua crucificação e morte. E os evangelistas registraram que Jesus observava a multidão das pessoas que iam, que vinham, que entravam, que saíam no templo. E no meio delas, muitos ricos traziam ao altar muito dinheiro, assim está escrito, e depositavam no gasofilácio, sob os olhos do mestre. E de repente entra naquele templo uma mulher, pobre, viúva, marginalizada, socialmente abandonada, a ralé da sociedade. Ela rompe com uma série de tabus, ela passa por cima de um monte de paradigma. Ela precisa atravessar olhares que a fulminam, porque ela não era benquista, ela não era bem-vinda ali. Mas ela passa por cima desse lastro cultural, rompe com a multidão, ainda que ela não quisesse ser vista. Eu me pego pensando que ela veio encolhida, mas ela veio. E ela trouxe diante do altar a sua oferta. E eram 2 moedinhas. 2 moedas apenas. Pouquíssimo ou nenhum valor. Mas Jesus, atentando para a oferta dela, fez dela um modelo. Fez dela um paradigma. Porque ela era da igreja de Abel. Ela sabia que a essência da adoração está na entrega. E quando Paulo aos Romanos disse: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Não é o vosso dinheiro, não é o vosso patrimônio, o vosso carro, não é a vossa casa, o vosso nome, o vosso diploma, o título. Não, o vosso corpo. Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Sabe por que Paulo fala isso? Eu vou fechar com esse pensamento. Porque, pensa comigo, o corpo é tudo que a gente tem. Nós viemos num corpo nu. E quando a gente morrer, o que vai é o corpo. Ainda que não vá nu, vai uma roupa bonitinha, mas é o corpo. E nota, o dinheiro não vai, o carro não vai, a casa não vai, a fama não vai, nada mais vai, é o corpo que vai. E dessa perspectiva, o corpo, para e pensa, é tudo que a gente tem, mas não é muito. O que é que o nosso corpo representa para Deus? Gente, isso aqui é terra, é pó. Morreu 3 dias depois, 4 dias depois. Não é muito. Pode ser até muito bonitinho, ou muito bonitona, mas continua sendo um corpo, é pó do mesmo jeito. E quando morre, deteriora. Pastor, posso pedir que fiquemos em pé? Agora olha para mim, para a gente fechar esse pensamento. Se o corpo não é muito, mas Paulo diz para a gente, pelas misericórdias de Deus, apresentá-lo a Deus, é porque Deus nunca quis muito de nós. Escuta isso. Deus nunca nos pediu muito, porque Ele sabe que a gente não tem muito a oferecer. Se Deus não quer muito de nós, então o que Ele quer? Tudo. E muito é diferente de tudo, porque a gente não tem muito para oferecer. A viúva pobre não tinha muito para oferecer. Eram 2 moedinhas a alguém. Alguns estudiosos dizem que não chegava a 10 reais, ou seja, a $3, $2. Mas embora não fosse muito, era tudo. Ela deu tudo o que ela tinha. O que Deus quer de nós é tudo. Como viver a excelência da vida cristã? Se entregue por inteiro. Você não tem muito para oferecer a Deus, mas você pode se entregar por inteiro. Tudo
entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo dei. Se me permite, em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir, mas só podes fruir o que estás a pedir, quando tudo. Só quem entendeu esta palavra, levante a sua voz e cante. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor. Pai, nós te damos graças por esta palavra, e como vaso frágil que sou, clamo pelas misericórdias do Senhor, para que o teu Espírito Santo faça a aplicação dela no coração da tua igreja, e que cada um de nós possamos nos identificar com Abel, que cada um de nós nos identifiquemos com Davi, com aquela viúva pobre, e possamos render o nosso coração a Ti na sua totalidade. Declaramos o nosso amor e reafirmamos o nosso compromisso em Te servir por inteiro, para a glória do Senhor. Permaneçam em pé, e se você pode, adore a Deus com suas palmas. Pastor Juarez, muito obrigado.